Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, estamos aqui reunidos para juntos aprendermos a palavra do Senhor. Somos gratos pela oportunidade que o Senhor nos concede. Nesta feita, quero que Deus continue abençoando a cada um de vocês que tem se empenhado em aprender a palavra do Senhor, em crescer na graça, no conhecimento, em se amadurecer na fé como cristão, porque essa é a vontade de Deus. E a escola bíblica dominical por que não dizer, um dos maiores cursos teológicos que existe no mundo. Escola bíblica dominical não para, continua, e não existe alguém formado em Bíblia, chegou ao ápice da formação, não existe, porque a palavra de Deus se renova a cada dia. E nós temos que ter essa vontade, esse interesse de aprendermos a palavra de Deus. Por quê? Para servirmos melhor, para evangelizarmos melhor, tá? Para liderarmos melhor. E essa é a vontade de Deus, que você se empenhe, se esforce em aprender a sua palavra, tá? Não existe coisa mais vergonhosa quando alguém vem pedir uma opinião ou um conselho a respeito da palavra de Deus, ou alguém te questiona ou te indaga a respeito da sua fé e você não consegue responder. Não consegue responder devido à sua falta de interesse em aprender a palavra de Deus, mas que está aí disponível para você. Então, que você a cada dia venha pedir a Deus que Ele te dê esse ânimo, essa vontade de você aprender a cada dia a palavra do Senhor. Você precisa ser um teólogo? Não precisa ser um teólogo. Não. Você precisa ser um expert em algum assunto? Também não. Mas ao menos tente aprender os fundamentos da fé cristã, os fundamentos da fé que você pertence, tá? Então a escola bíblica dominical é uma bênção, porque enquanto ensina, evangeliza, enquanto evangeliza, ensina, tá ok? Não se esqueça de se inscrever no canal, tá ok? Irmãos e amigos, você que me assiste, em nome de Jesus, me ajude a divulgar a palavra de Deus. Como que você faz isso? Se inscrevendo no canal e curtindo os vídeos do canal. Você fazendo assim, o YouTube entende que o vídeo é de assunto relevante e vai continuar aí propagando para outras pessoas para que tenham mais alcance, tá? Compartilhe esse vídeo, assista na sua casa, compartilhe para os seus amigos, porque eu creio que está sendo uma bênção, tá bom? E a gente tenta acima do possível, mesmo com poucos recursos, né? A gente usa a câmera do celular, enfim, não tem uma boa iluminação, mas a gente tem que usar o que a gente tem na mão. E ainda lembrando que nós não podemos, devido à situação que estamos enfrentando, estar nas igrejas, mas não vamos deixar de fazer a obra do Senhor, não, né? Vamos usar o que a gente tem na mão, e assim o Senhor vai continuar nos abençoando e nos dando condições para melhorar esse conteúdo para a glória de Deus, tá bom? Mas me ajude e compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, propague para outros, porque assim você vai estar também contribuindo no reino de Deus, tá ok? Hoje vamos aprender a lição de número 5, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo, tá? Lembrando que esse segundo trimestre de 2020 estamos estudando nas lições bíblicas a Igreja Eleita, que é baseado na carta ou epístola de Paulo aos Efésios. Oremos para que Deus nos direcione, nos capacite para aprendermos e para ensinarmos a sua palavra. Bendito e soberano Deus, mais uma vez, Pai querido, clamamos a Ti, Pai, porque vamos aprender a Tua palavra. E o Senhor é o dono desta palavra. E não tem ninguém melhor para nos ensinar, Senhor.
e para abrir o nosso entendimento do que o Senhor, que é o dono desta palavra. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nos dá sabedoria, inteligência e entendimento através do Teu Espírito para continuarmos crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sendo assim, Pai querido, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O texto áureo da lição 5, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. O texto áureo diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. Verdade prática. Por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Glória a Deus por isso. Então, em resumo aqui, essa lição em si vai estar baseado no contexto da graça. E graça, alguns sabem, aqueles que não sabem, o que é graça? É o favor imerecido. Nós não merecíamos essa salvação, mas pela graça, pelo grande amor de Deus, nós fomos alcançados. A cruz não era para Cristo. Ele não merecia a morte. A morte era para nós. Mas segundo o amor de Deus, essa graça nos alcançou, e glória a Deus por isso. Pela fé nós somos salvos. Tá? E vamos para a leitura bíblica em classe. Está em Efésios capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10. E vos ficou estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta. Morto fala, o morto ouve, o morto ele pode ter alguma reação, o morto ele pensa, né? O que você acha dentro desse contexto de alguém morto, de um morto, sem vida, tá? E o que eu quero dizer com isso? Essa morte que eu estou dizendo aqui é mais agravante, não é uma morte física, é uma morte espiritual. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. No versículo 1 que lemos, e vos ficou estando vós mortos em ofensas, em pecados, em que no outro tempo andais segundo o curso deste mundo, segundo
o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. E aí, o que você acha? O morto fala, o morto escuta, o morto corresponde? Nesse contexto de um morto espiritual, o que você acha? Comentário. Introdução. A presente sessão da Epístola aos Efésios apresenta revelantes aspectos doutrinários da salvação, no texto que agora acabamos de ler. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido, a graça, dada por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutem de uma nova vida em Cristo. Tópico 1. A antiga natureza, morte em ofensas e pecados. No início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas, em pecados. Éramos por natureza. Nessa condição, morto em ofensa e pecado, nós éramos por natureza filhos da ira, tá? Item 1 do tópico 1. Nossa condição anterior. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Diz o primeiro versículo, né, do texto que lemos na leitura bíblica em classe. Então, essa palavra ofensa, o que significa? No original grego, ou seja, talvez alguém não saiba, mas vamos lá. A maioria sabe, talvez tenha alguém que não sabe. O Novo Testamento foi escrito em grego, né? Porque naquela época era a língua que estava em evidência, para que outros também tivessem acesso. Por isso que ela foi escrita em grego, como se fosse o inglês de hoje, né? Quase que uma língua universal. E teve muito acesso. Então, no original grego, a palavra ofensa é paraptoma. E paraptoma significa passo em falso de maneira deliberada, tá? Ou seja, a pessoa dando um passo em falso pela sua própria vontade, deliberadamente, tá? Ou seja, não está nem aí. O termo para pecado é amartia, que significa aquele que erra o alvo. O pecado nada mais é que aquele que erra o alvo. E que alvo é esse? A palavra de Deus nos instrui numa direção, naquilo que devemos fazer, e quando pecamos, nós erramos essa instrução, erramos o alvo da palavra de Deus e transgredimos contra Deus, tá ok? Em vista disso, o homem em sua natureza decaída é diagnosticado como morto, tá? O homem em sua natureza caída, desde lá do Éden, do pecado original, o pecado de Adão, e vocês conhecem a história, desde lá, esse pecado nos acompanha, tá? Então, através desse pecado, através dessa natureza decaída, nós somos diagnosticados como mortos espirituais. Ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. Pessoas sem Deus. A gente vai entender mais pra frente o que é isso. O conceito é de morte moral e espiritual provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus. Então, a única coisa que pode e tem poder de separar o homem de Deus é o pecado. Mas que pecado que é esse? É o pecado de maneira premeditada. Eu sei que eu estou no erro e eu continuo no erro. Não estou nem aí para Deus. Não quero saber de palavra de Deus. Sem temor a Deus. E isso sim faz separação entre Deus e o homem. Isaías capítulo 59, versículo 2.
Livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo 2. Diz assim: Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Tá? Mas o versículo 1 diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido é gravado para não poder ouvir. Até aqui é mil maravilhas, né? É o texto que todo mundo quer ler, mas não lê o seu contexto. Até aqui é bom, é bacana, glória a Deus, né? A mão do Senhor não está encolhida, nem o seu ouvido está fechado para não poder ouvir as nossas orações. Mas o versículo 2 é uma advertência a quem pensa que é mil maravilhas no versículo 1 lá. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. O que faz divisão entre Deus e o homem é o pecado, tá? É o cisma, é o que racha essa comunhão. Por isso que o homem sem Deus não teme a Deus, não tem comunhão com Deus, mas Cristo veio para essa reconciliação, ok? Vamos ler aqui também Tiago capítulo 1, lá no Novo Testamento, Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 15. Depois, havendo a concupiscência concebida, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Tá? O pecado consumado gera morte moral e espiritual. Tá, ok? Então é isso que faz separação entre Deus e o homem. Tal qual um corpo inerte, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Quem assim vive está morto enquanto vive. Entendeu aí? Vou repetir. Quem assim vive está morto enquanto vive. Como isso pode acontecer? Alguém está morto enquanto vive? Porque alguém pode dizer, eu estou vivo aqui, não estou morto não. Mas essa morte aqui é essa morte moral e espiritual. Essa morte que nos separa de Deus, né? Essa morte moral e espiritual que nos impede de termos comunhão com Deus. É dessa morte aqui que o autor, comentarista da revista, está dizendo que a Bíblia diz. Vamos ler lá em 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 5. Estamos numa aula bíblica. Claro que vamos usar a Bíblia como base, né? É óbvio, né, irmãos e amigos? 1 Timóteo capítulo 5, versículo 6. Mas a que vive em deleites, vivendo está morta. Entende? Deleites, ou seja, nos seus próprios prazeres. E se a gente for observar aqui o contexto, com certeza nas suas próprias vontades, sem agradar a Deus, etc. Ou seja, só tem um nome que vive, mas está morto. Foi o que Jesus disse a uma das igrejas lá no Apocalipse. Só tem um nome que vive, mas está morta. Mas não é isso que Deus quer para nossas vidas. Por isso estamos aprendendo aqui nessa manhã. Item 2 do tópico 1. Nossas ofensas e pecados. A má conduta em que no outro tempo andastes é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Desculpa. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. Andastes. Só uma observação aqui no primeiro item, no tópico 1. O comentarista faz um comentário aqui a respeito desse corpo inerte, esse corpo que está em pecado, em morte espiritual e moral,
Um corpo inerte, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Sim, mas o que nos capacitou para que nós dessemos ouvido à voz de Deus de novo? Porque Adão pecou no Éden e nós herdamos esse pecado original. O que nos ajuda a termos comunhão com Deus novamente? Que é um assunto polêmico, né? Que os chamados calvinistas, na verdade é um ponto de vista teológico. Eu expliquei na lição de número 3, dentro do contexto da soteriologia, que é a doutrina da salvação. E a gente viu sobre os 5 pontos do calvinismo, os 5 pontos do arminianismo. E ambos defendem a depravação total do homem. Por exemplo, o calvinismo chega a ser, como é que eu posso dizer, radical, dizendo que não há nada no homem, nenhum átomo, nenhuma molécula boa. De fato, não há nada no homem, mas ele não pode ser mal a tal ponto de superar a si mesmo, porque senão a gente ia chegar numa maldade na categoria de demônios. Na verdade, não é essa depravação de sermos ruins a tal ponto de nos superarmos a nós mesmos. Sim, não conseguimos em nossos delitos, em nossos pecados, não conseguimos responder a Deus de maneira positiva por si só. Não é verdade? Por isso que a corrente teológica, o pensamento teológico arminiano, que interpreta a predestinação dentro do contexto da presciência de Deus, juntamente com a graça preveniente, ou seja, segundo a presciência de Deus, aquilo que ele viu no futuro, ele predestinou aqueles que ele já viu no futuro, que iriam receber essa graça pela fé e receberiam a salvação. Através dessa graça preveniente, através da graça de Deus, conseguimos sim. Quando essa graça nos alcança, é ativado no homem o livre-arbítrio e podemos corresponder positivamente ou negativamente. Podemos sim resistir a esta graça. Aquele que crê será salvo, aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado, enfim. Porém, a corrente calvinista defende a posição que Deus predestinou tudo e de antemão Deus já predestinou uns para a morte eterna, outros para a vida eterna. E se alguém foi predestinado para a morte eterna ou para o inferno, a culpa é ainda da pessoa, ou seja, algo meio incoerente. Como que Deus, que é santíssimo, ele é justíssimo, como que ele vai quebrar uma de suas características, que é ser justo, e não dar nem a oportunidade para alguém ser alcançado por esta graça e de antemão predestinar para a perdição eterna, para o inferno. Então é algo meio controverso, né? Por isso que há séculos esse debate permeia e ambos, tanto o arminiano quanto o calvinista, defendem de maneira ferrenha a sua posição, mas o que nós defendemos, o que nós acreditamos, o que nós vemos como bíblica é a posição arminiana, né?
mas não porque Armínio fundamentou isso. Está fundamentado na palavra de Deus. Ele apenas foi um dos teólogos que fez história a respeito desse assunto. Enfim, a posição que nós defendemos é essa. E nós cremos que este homem que estava morto em ofensas, esse homem que estava morto numa morte espiritual, moral, ele conseguiu ter acesso a essa graça, ele conseguiu ter acesso a corresponder positivamente a Deus através dessa graça preveniente. Mas vamos continuar aqui que a gente vai falar muito sobre esse assunto ainda. Estávamos falando sobre o andar, refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração, que é no item 2 do tópico 1. Andastes, segundo o curso deste mundo. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como a imoralidade, o furto e a mentira. Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo. Observe isso aqui, que isso é importante, tá? Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativar o pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver de seu tempo, tá ok? Ou seja, pecado é pecado, tá? Não existe pecadinho e nem pecadão. Isso aqui é menos pecado, isso aqui é mais pecado. Não, pecado é pecado. E todos nós sabemos o que é pecado, todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Desde criança já sabíamos, né? Que às vezes a gente tenta tampar o sol com a peneira, às vezes tentamos achar algumas desculpas para dar base àquilo que cometemos e não queremos deixar de cometer. Não devemos relativar o pecado é pecado. Mesma coisa de verdade absoluta. A palavra de Deus é uma verdade absoluta, Cristo é a verdade absoluta. Não devemos relativar esta verdade. Isso aqui, será que é verdade hoje e amanhã não é? Não. Tá ok? Não devemos relativizar o pecado. Pecado é pecado. E muito menos ajustar-se à maneira de viver de seu tempo. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformei com este mundo. Tá? Não se conforme com as atitudes do mundo. Eu digo o mundo, o sistema do mundo, o sistema pecaminoso, o que o mundo oferece, a maldade deste mundo. Não vamos nos conformar com este mundo, tá ok? Muito menos vamos nos ajustar com esta maneira de viver, nunca. O que a gente aprende aqui? O crente não é o crente, o cristão, aquele que segue a Cristo. Ele não é e não deve ser influenciado pelo mundo. Ele tem que influenciar o mundo através do seu testemunho, através da palavra de Deus. Ok? Estamos numa escola bíblica dominical e devemos sim fazer essa aplicação prática em nossas vidas, porque não devemos só aprender na teoria, na prática também. Então devemos influenciar o mundo, não sermos influenciados pelo mundo. Amém? Então, faça essa observação, porque Deus quer que nós venhamos influenciar, dar testemunho, e através desse testemunho, você sabia que a maior pregação que existe não é a verbalizada, a falada, é o testemunho, é o meu modo de vida. Às vezes alguém ganha mais almas com seu testemunho, com seu comportamento, com as suas atitudes, do que falando. E hoje em dia, parece que se convertem mais pelo testemunho do que por alguém falando. Ô glória!
andastes, segundo o príncipe da potestade do ar. Uma alusão a Satanás que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Vamos ler aqui o texto, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 12. Só fazendo uma observação aqui, amigos e irmãos que estão nos assistindo. Claro que às vezes pode um não crente ou alguém que ainda não reconheceu a Cristo como seu Salvador assistir esse vídeo, né? E essa oportunidade que Deus lhe dá para que você venha se reconciliar com Deus. Por outro lado, aqueles que já estão na fé, já têm um caminho na fé, já tem um tempo seguindo a Cristo, devemos voltar a falar sobre isso, devemos voltar a ensinar, devemos voltar a exortar, devemos voltar a aconselhar a respeito disso. Não existe pecadinho nem pecadão, pecado é pecado e devemos influenciar o mundo, não sermos influenciados pelo mundo. Amém? João capítulo 12, versículo 31. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Essa palavra mundo é diferente de João 3,16, que Deus amou o mundo, tá? Lá o mundo é cosmos, cosmos no que diz respeito à criação de Deus, os homens, seres humanos. Aqui diz respeito ao sistema deste mundo, ao que rege este mundo, tá ok? Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Claro que o inimigo ele vai se apropriar dessa situação, do homem já caído no seu pecado, morto no seu pecado, nos seus delitos, com sua moral lá embaixo. Ele vai se aproveitar da situação para que esse homem não consiga se achar. Eu digo homem no sentido genérico, né? Homem, a raça humana, né? Homens, mulheres, enfim, etc. E ele vai lutar e vai fazer de tudo para que esse homem não se achegue a Deus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz assim: nos quais o Deus deste século, observe o Deus com D minúsculo, tá? Fazendo menção a Satanás, o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, Deus desse século tem cegado o entendimento dos incrédulos. Por isso que às vezes você vai pregar para alguém, não quero saber de Deus, isso não existe, né? Isso é bobagem. Influência maligna, o Deus desse século cega o entendimento, para que essa pessoa não venha compreender, não venha entender. É por isso que devemos clamar a Deus, devemos orar, para que Deus venha agir através do teu espírito na obra do evangelismo, da pregação da palavra. É uma guerra espiritual, né? Eu quero abrir um parênteses dentro deste assunto para nos trazer de volta à realidade, irmãos, amigos que nos assistem, principalmente os irmãos em Cristo, né? Parece que esquecemos que existe um mundo espiritual, parece que esquecemos que existe demônios, anjos caídos, que guerreiam contra a igreja todos os dias, guerreiam contra os servos de Deus. Todos os dias somos bombardeados com as situações, o inimigo às vezes se apropria de algumas situações que passamos, enfim, para roubar nossa comunhão com Deus. Devemos vigiar com isso. Nós temos que ter esse entendimento, sabermos que nossa luta é constante, tá bom? Então vamos rever nossos conceitos e vamos estar vigilantes e atentos com essas situações. Tá? A Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Tá ok? E pode ter certeza que não é o prazer de Deus que nenhum de seus filhos caia. Por isso devemos estar alertas.
Nós devemos estar alerta todos os dias. Eu devo estar alerta, eu devo estar vigilante para que isso não aconteça. Mais adiante na carta, Paulo alerta que a nossa luta é contra tais seres do mal. Lá em Efésios 6,12. Contudo, não é necessário temer, pois Deus exaltou Cristo acima de todos eles. Sabendo que a nossa luta é contra as potestades, os príncipes das trevas, a maldade, enfim, não devemos temê-los, porque Deus exaltou Cristo acima de todos eles. E se Deus exaltou Cristo acima de todos eles, Cristo tem todo o poder. Ele, Jesus Cristo, é o cabeça da igreja. Nós somos a igreja. Então, pode ter certeza que se tivermos em comunhão com Cristo, a vitória é certa. Amém? Andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos, a prática de todos os desejos desordenados da carne. Como resultado, éramos filhos da ira. Tá? Filhos da ira, isto é, condenados e desprovidos do favor divino. Paulo sublinha que essa era a nossa condição. Vamos ler o que ele enfatiza aí em Efésios capítulo 4, versículo 8. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo, é isso? Não, 18, desculpa. Efésios capítulo 4, versículo 18. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Essa é a natureza do homem, tá? A natureza do homem é essa, é pecaminosa. Ah, mas ele não bebe, ele não fuma, ele não faz isso e aquilo. A natureza do homem é pecaminosa, tendenciosa ao mal. Por isso é necessário nascer de novo. Não temos condições de nos auto-justificar perante Deus. Isaías disse que a nossa justiça para Deus é trapo de imundícia, não vale nada. Tá bom? Se nós queremos alcançar justiça perante Deus, é através de Cristo Jesus. Ele sim nos justificou perante Deus. Nós não temos esse poder, não temos. Somos desprovidos disso. Então, nesse contexto, nós éramos chamados filhos da ira, filhos da ira de Deus. Entretanto, aprova o Pai nos eleger e nos predestinar para filhos de adoção, que está em Efésios capítulo 1, versículo 5, que já aprendemos sobre esse assunto nas lições passadas. Entretanto, aprova o Pai nos eleger e nos predestinar para filhos de adoção em Cristo Jesus. Não se esqueça disso. Tá bom? Aqui também cai a tese calvinista, né? Porque o texto na leitura bíblica em classe diz que no outro tempo a gente andava segundo o curso deste mundo. No outro tempo andávamos, né? Agora operam os filhos da desobediência. Éramos desobedientes. Nós éramos desobedientes. Tivemos a oportunidade e não nos tornamos. Somos feitos justos perante Deus através de Cristo Jesus, que nos justificou na cruz do Calvário. Não somos justos por nós mesmos. Somos justos pela obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Glória a Deus por isso. Tá? Tópico 2. Vivificados pela graça. Por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio de sua graça. Estávamos mortos, mas o amor de Deus foi tão grande que tivemos alcance à graça e escolhemos
Eu digo escolhemos, porque eu creio que você escolheu, e se não escolheu, vai escolher este grande amor, e através disso Deus nos vivifica, nos dá uma nova vida. Item 1 do tópico 2. Alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana. Todos estávamos a caminho à perdição eterna, ok? Devido à nossa morte espiritual e moral. Só que a graça de Deus, esse amor, veio transformar tudo isso daí, tá? Para aqueles que respondem positivamente a esta graça. Tem esse detalhe. Você pode resistir a esta graça. Depende da sua escolha, tá bom? A carta aos Efésios ensina que ao prover à humanidade o meio de escape da merecida ira, Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. Ele não é misericordioso, ele é abundante, riquíssimo em misericórdia. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. Então foi esse amor de Deus para conosco que motivou a nossa salvação. João 3,16, que é considerado pelos entendidos da Bíblia o texto áureo da Bíblia. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único ou unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Item 2. Vivificados por sua graça. Descrevendo as dádivas divinamente concedidas aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Isso significa que não éramos merecedores de amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou com Cristo. Essa frase quer dizer que nascemos de novo. Lembra o diálogo de Jesus e Nicodemos em João capítulo 3? E Jesus disse para Nicodemos: é necessário você nascer de novo. Nascer de novo. Não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio da sua graça, o favor imerecido. Então eu volto a dizer aqui. Por mais que você diga que alguém não bebe, não fuma, não rouba, por mais que você diga essa pessoa ajuda obras sociais, obras carentes, tem um coração bom, se ela não nascer de novo não adianta, porque essas boas obras não nos justifica perante Deus no contexto salvífico. É necessário nascer de novo na pessoa de Cristo Jesus. Amém? Na pessoa de Cristo Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem atalho. Não tem atalho, tá bom? Só Jesus, mais ninguém. Item 3 do tópico 2. Exaltados por sua graça. O apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Tá? Observe aqui. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo, a ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus. Os mesmos benefícios alcançados por Cristo também é concedido para nós, os salvos, o que cremos
e somos considerados salvos, por assim dizer, e cremos, temos fé nisso. Que foi o quê? Ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus. 1 Coríntios capítulo 15. Vamos ler esse texto aqui, para dar mais ênfase nesse comentário. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 até o 25. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque, assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como a morte veio por um homem, Adão, assim a ressurreição dos mortos veio por um homem também, que foi Cristo. Glória a Deus. Porque assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo, que é o segundo Adão, que não pecou. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ou seja, nós também desfrutamos e somos participantes desses benefícios em Cristo Jesus. Assim, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas de sua graça, que são abundantes. Desse modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus e o favor imerecido, tá? Não vamos deixar esquecer isso. Nós não merecíamos. Eu não merecia essa salvação. Eu não merecia. Foi o amor de Deus, essa graça que nos alcançou, e respondemos positivamente segundo a graça preveniente. Respondemos positivamente devido ao livre-arbítrio, e Deus, através da fé, nos fez seus filhos, nos fez alcançar essa promessa, a herança, o selo do Espírito Santo, que é o penhor da nossa salvação, e glória a Deus por isso, e aleluia. Será que você pode dar um glória aí? Ser grato a Deus? Graças a Deus. Vamos para o terceiro e último tópico. A salvação não vem das obras, tá? A salvação não vem das obras, tá bom? Nada que eu e você possamos fazer, nada, absolutamente nada que eu e você possamos fazer, nos justificará perante Deus. Em Efésios 2, capítulo 2, do 8 ao 10, Paulo revela que a salvação não depende das obras humanas, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras. E quais boas obras? Obedecer a Deus, obedecer a sua palavra, aquilo que Ele quer para nossas vidas, tá ok? Você não pode perder, tá bom? Item 1. Graça com o meio da salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios 1 ao 7. 2, do 1 ao 7. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição, do pecado e da morte. E a restituição do homem à comunhão com Deus, uma bênção concedida a todos que recebem Cristo como Salvador. A palavra graça, do grego charis, que significa favor imerecido, ou seja, nós não merecíamos. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio de Deus, e por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio. Escuta aí, deixa eu até beber alguém aqui. É por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio, a graça preveniente. Quando Adão caiu lá no Éden, o que a Bíblia diz? Que Deus foi à tarde no jardim. E o que Adão fez? Ele se escondeu com Eva, não foi?
Ele tentou se justificar com o quê? Você lembra? Vou te lembrar. Ele cozeu folhas de figueiras, tampou a sua nudez, ou seja, tentou se justificar. Tentou com as suas próprias mãos se justificar. Esconder sua nudez. Mas quando Deus veio ao jardim, o que ele fez? Mesmo assim, foi esconder atrás da árvore. E a pergunta é: foi Adão quem procurou Deus lá no jardim quando Deus chegou lá? Ou foi Deus que procurou Adão? De quem partiu a atitude de salvar? Foi o homem ou foi Deus? Foi Deus. Deus não sabia onde o Adão estava? Sabia. Ele sabe de todas as coisas, ele é onisciente. Mas ele pergunta: Adão, onde você está? Ou seja, é a graça dele. Ele procura, ele está disponível, está à disposição, está de braços abertos. Onde você está, Adão? Adão poderia ficar quieto? Adão poderia não falar nada? E se Adão não tivesse falado nada? O que será que tinha acontecido? Mas não foi Deus quem deu oportunidade? É Deus quem dá oportunidade. Parte de Deus o processo da salvação. E cabe a nós responder positivamente ou negativamente a essa graça. Amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Essa é a oportunidade que Deus te dá nesta manhã. Você ainda que não reconheceu Cristo como seu Salvador. Jesus, Ele está disponível, está de braços abertos. A graça de Deus é para todos. Deus amou o mundo de tal maneira. Não é só para alguns, é para todos. A graça de Deus é para todos. Cabe a você responder positivamente ou negativamente. Glória a Deus. Eu sinto Deus aqui essa manhã, e graças a Deus por isso. E capacita o pecador para que responda com fé ao chamamento do Evangelho. Todavia, ainda assim o ser humano é livre para escolher entre os dois caminhos, salvação e perdição. Tá? Sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida. João, vamos ver só esse texto aqui. Tem inúmeros textos falando a respeito disso daqui. Né? Aí vai muito tempo. João capítulo 7, versículo 17, diz assim: se alguém quiser fazer a vontade dele, tá? Primeira parte do versículo aqui. Se alguém quiser, é o livre-arbítrio, tá bom? A fé deve ser considerada como uma aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Ela é a resposta e a graça de Deus através da qual recebemos a nossa salvação. Alguns calvinistas, com todo respeito aos irmãos calvinistas, eles alegam que a fé é uma obra do homem, mas quem dá é Deus. Essa fé, a Bíblia diz que em Romanos capítulo 10, vamos ver aqui, Romanos capítulo 10, versículo 17, aqui, ó, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ora, se eu não escutar a palavra de Deus, como que vai gerar uma fé em mim? Então eu escuto a palavra de Deus, a palavra de Deus entra com a graça na minha vida e gera-se fé em minha vida, e eu respondo positivamente ou negativamente. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, o Evangelho, tá ok? Mas não é obra do homem. Não é obra do homem. Eu creio, acreditar, tá bom?
Item 2, as obras. Obras como evidência de salvação. Aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressa: isso não vem de vós. Tá? Trata da salvação pela graça que provém de Deus, a salvação. A segunda ratifica que a salvação não vem das obras, o que indica não se tratar de recompensa de algum ato humano. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. Tá? Ninguém vai ser salvo pelas suas obras. Deixa eu demistificar uma coisa aqui. É um assunto polêmico? Mas é preciso ser dito. Dízimo e oferta não é e não cai dentro da matéria da soteriologia, da salvação. Eu vou dar um dízimo de 5.000 porque Deus vai me salvar. Não. Eu vou dar um dízimo de 10.000 porque eu vou receber a salvação. Não. Tá? Se fosse assim, Jesus não tinha recebido a oferta da viúva, que só tinha uma moeda. Dízimo e oferta é fé. Tá ok? E você dá segundo o que você tem. E você dá porque você tem consciência que a obra de Deus precisa. Porque a obra de Deus é carente. E você tem que ajudar e contribuir, sim. Mas não ensine por aí que quem não dá dízimo e oferta vai para o inferno, perde a salvação. Mentira, tá bom? Isso não cabe dentro da soteriologia, da doutrina da salvação. É a parte, tá ok? Mas não se apegue nisso que eu estou te dizendo aqui essa manhã. Não vou mais contribuir. Como que você vai ajudar outras pessoas também a alcançar a Cristo se você não ajuda a obra de Deus, não ajuda a obra missionária, não ajuda a igreja, tá? Então, é tudo um pacote, é um contexto. Então, pensa bem. Mas nada que você possa fazer, nada que você possa fazer vai te justificar perante Deus. Somos salvos pela graça. Como a salvação é uma realização divina, agora somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Uma transformação ocorreu. Agora em Cristo somos uma nova criatura e as coisas velhas já se passaram, 2 Coríntios 5,17. Por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora do andar numa perspectiva negativa, outrora andávamos fazendo obras más. Agora, por meio de uma perspectiva positiva, somos instados a andar fazendo boas obras, não como meio para ser salvo, mas como a evidência da salvação. Tá? Fazemos boas obras não para ser salvos. Praticamos as boas obras para sermos salvos, ou o motivo de sermos salvos é que praticamos boas obras? E aí? Nós não praticamos boas obras para sermos salvos, não. Nós praticamos obras boas ou boas obras porque somos salvos, tá ok? Para isso que o Senhor nos salvou, segundo a sua graça e misericórdia. Conclusão: antes da regeneração éramos filhos da ira, condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, nosso Pai. Glória a Deus. Somos salvos pela graça, o favor imerecido. Não merecíamos, mas o amor de Deus nos alcançou e glória a Deus por isso. E eu peço a Deus em nome de Jesus que este amor alcance a você que talvez está nos assistindo aí e ainda não reconheceu a Cristo como seu Salvador, talvez você se afastou. Então se reconcilie hoje, porque é a oportunidade que o Senhor te dá em nome de Jesus. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Cada um de vocês são especiais por ter tido e está tendo essa vontade de aprender a palavra de Deus. Continue assim, porque você só tem a crescer na obra de Deus. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo.
Não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Propague para outras pessoas, divulgue o canal. Não deixa de curtir os vídeos, tá bom? Que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Continue orando pela minha vida, para que eu venha a cada aula, cada pregação, cada ensino, cada conselho, eu venho dar o melhor de mim para falar à Igreja de Cristo, porque não é fácil. É uma grande responsabilidade. Mas aprove Ele a nos chamar para esta obra e Ele se responsabiliza, tá bom? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.